Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma entrevista hoje no lançamento do portal de Notícias do Bem. E antes de eu apresentar para vocês qual que é o outro convidado que nós temos hoje, eu tenho que falar para todo mundo visitar o site noticiasdobem.gentv.com.br e nos acompanhar no Instagram, que é TVGenTV. E vamos lá. Nesse tópico de um novo olhar em empreendedorismo, eu tenho aqui comigo agora o senhor Davi Ribas. Muito prazer. Tamo junto, mano. Eu acho que a nossa conversa vai levar para assuntos bem curiosos. Eu gostaria que primeiro da gente entrar nos tópicos, você se apresentasse de uma forma breve, só para quem não te conhece, saber quem que é você. Beleza, meu nome é Davi Ribas, eu sou um empresário, sou um líder de movimento e vocês vão entender mais facilmente depois por que eu falo tanto desse conceito. Sou um cara que desenvolvi essa estratégia de criação de movimento e ajudo empresários hoje a aumentarem o faturamento, a construírem comunidades engajadas e a de fato se tornarem líderes de mercado com mensagens autênticas, com propósito, com movimentos. Eu criei uma teoria chamada marketing ideológico, metodologia que hoje a gente aplica em várias empresas no Brasil e está ajudando gente que realmente quer fazer o Brasil andar a explodir no digital. Quantos anos você tem? 20 anos, 21 agora. Cara, não, calma aí, sensacional o que você está me falando. Eu literalmente perguntei para se apresentar e você se posicionou como um líder de movimento. Líder de movimento. Não, isso é sensacional porque assim, tem aquela... Eu fui num evento, cara, não vou nem saber dizer quem que me mostrou isso, mas mostra como se fosse uma pessoa fazendo algo. Ah, é um louco. Aí tem uma segunda pessoa que vai com esse cara fazer algo. Sim. Aí do nada tem 3, 4, 5. É um TED Talks isso aí, do Derek Sivers. É? É um TED Talks do Derek Sivers chamado Como Inicia um Movimento. E foi esse TED Talks que eu assisti que justamente me fez criar minha metodologia. Hoje a gente tem uma metodologia bem robusta que qualquer empresa, qualquer marca consegue criar um movimento, consegue criar uma estrutura de marketing ideológico, uma ideologia de marca e de fato se diferenciar e subir de nível no mercado. E foi por causa desse podcast do Derek Sivers que eu quis criar a metodologia, porque eu me inspirei vendo aquela cena. Sensacional. E tipo assim, só pra gente entender, criar um movimento tem muito a ver, por exemplo, do que esses carinha aqui fizeram, né? Sim. Tipo assim, você tá pagando por um produto, não é nem pela utilização, usabilidade, técnica. Pô, ninguém joga no Google. Tipo assim, dados técnicos iPhone. Sim, claro. Não, é tipo assim, saiu um novo. Qual a tela, o LCD da tela do iPhone? Ninguém liga. Quem pesquisa isso compra outros celulares. Não, quem compra é LG, porque é barato. E quem compra, tipo, sei lá, qualquer outro telefone é porque fica pesquisando os dados técnicos. Exato. Só que a maioria das pessoas, é por isso que essa aqui virou a primeira marca que tinha 2 trilhões lá de valuation, é porque eles são criadores de movimentos. Exatamente. Então, sensacional você se portar como um líder dentro desse mercado muito grande, porque eu acho que, tipo assim, ele apoia todos os mercados. E como o nosso tema aqui é empreendedorismo, é muito importante... Até uma pergunta que me surgiu, cara. Como que isso aí entrou na tua vida do empreendedorismo? Porque você é um empreendedor, né? Sim, sim. Você é um empreendedor nessa área. Eu me considero que eu sou mais que um empreendedor, eu sou um líder de movimento e eu acredito que os empreendedores, se quiserem de fato fazer diferença no mercado, eles precisam se posicionar como líderes de movimento. E não só como empreendedores. Vou chegar lá. Eu quero que você imagine, o pessoal aí imagine também, que existem 4 níveis de mercado. Uma pirâmide, tá certo? Ok. Dividida em 4 pontos, existem 4 níveis. Empresa, marca, comunidade, movimento. Então, por exemplo, se você olhar para tênis de corrida, né? Você tem aquelas marcas que ninguém liga e que você se importa com qual material do cadarço, tipo ASICS. Coitada da ASICS, mas assim, ninguém sai de casa e fala, hoje eu adoraria comprar um ASICS. Sim. Não, você vai lá, vê na Centauro e compra porque é mais barato. Segundo nível seria o nível marca. Então, empresa é o nível que se comunica como só uma empresa, só um produto, funcionalidade prática. Esse copo serve para beber água. Pra beber água, ok. Né? Marca é quando você vende significado, história. Pô, esse copo aqui tem um movimento. Pô, tem significado, tem história, vou chegar lá. Você tem significado, história, que seria tipo Puma. Você já tem significado, já tem história. As pessoas já escolhem a marca por causa do significado. Sim. Comunidade seria Adidas. Que a galera já engaja, já fala, poxa, eu tô todo de Adidas. O cara gera pertencimento. Sim. Agora, quem domina o mercado? Nike, pô. A Nike. Porque quando você falou disso aí tudo, quando eu pensei lá no topo da cadeia, eu pensei Jordan. Mas eu pensei, pô, Jordan é da Nike, eu tô viajando. Exatamente, é a Nike. E a Nike, ela não vende um produto, ela vende um movimento. Just do it. Apenas faça. Então tem toda uma arquetípica do herói, tem toda uma questão da superação. Ela vende uma filosofia de vida, uma ideologia.
Então você falou sobre o iPhone. Imagina que existem 3 níveis, na verdade, de valor que um produto pode ter. Um produto ele pode ter um benefício prático. Por exemplo, tô com fome e preciso de comida. Tô com fome, eu quero um pão. Sim. Tô com sede e compro uma água. Vou comprar um celular para fazer ligações. Isso é benefício prático. O segundo benefício seria o benefício emocional. Que é, por exemplo, cara, eu vou comprar essa marca porque ela me gera uma certa emoção. Só que mesmo no benefício emocional, há concorrência. Porque emoções não são muito duradouras. Ok. Onde que mora o segredo? Benefício de identidade. A Apple vende um iPhone. benefício de identidade. É quem eu me torno por ter. Quem eu me torno por ter um iPhone? Cara, Quem eu me torno por ter um Rolex? Ou seja, você pode cobrar o quanto você quiser. isso que você tá falando é sensacional porque eu lembro exatamente o dia que eu fui comprar um iPhone. Foi simplesmente assim, ó, eu imaginando quem que eu ia virar. Eu poder, tipo assim, ó, vou tirar minha foto. Exato. E agora eu tenho uma pergunta. Como que eles construíram isso na nossa cabeça? iPhone, como que... Aí vem, eu desenvolvi uma metodologia onde existe um padrão em que explica toda religião, todo partido político. Religião, partido político, grande marca e lançamento, tudo. Qualquer coisa que move multidões segue esse padrão. Um grande ideal, como Think Different, Just Do It, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ame ao próximo como a ti mesmo e Deus acima de tudo. Um líder corajoso, Jesus, Hitler, Bolsonaro, né? Sim. Steve Jobs. Um inimigo, status quo, diabo, judeus. Tá, calma. Qual que é os 3? Calma lá. Um grande ideal. Tá. Um líder. Um inimigo e uma comunidade. Explica qualquer coisa. A Apple tem isso, não tem? Um Qual grande que é o ideal inimigo dele, só que eu não sei. da Apple, o status quo. Eles lutam contra o status quo. E você, quando compra a Apple, você vai se tornar um empreendedor, inovador, que think faz different. parte do futuro. Que pensa diferente, que faz parte do futuro, que é cool. Sim. Ou seja, ele vem de uma filosofia de vida. Isso explica eleições. Isso explica o cristianismo. Sim. Explica qualquer religião, eleição ou grande marca. Isso é uma criação de um movimento. E a gente aplica isso para empresas, para que empreendedores se tornem líderes de movimento e possam se tornar número 1 dos seus mercados fazendo isso. Eu tô muito interessado em saber um pouquinho mais da tua vida, porque, tipo assim, você tá falando umas coisas, assim, ó, muito curiosas e interessantes, e você falou que tem 21 anos, então, vamos lá. Processo normal da vida hoje em dia. Escola, faculdade, Não emprego. Não. Uhum. Então, o que aconteceu na tua vida que, tipo assim, opa, vou virar aqui à esquerda, na direita. Aqui. Cara, meio que eu já nasci errado, digamos assim. Eu sou filho de uma atriz e de um palhaço. Meus pais são artistas. Caraca, eu nasci no interessante palco. isso. Então, nasceu assim, no palco? Nasci, não literalmente no palco, mas assim, com 1 ano de idade, meus pais me levavam pra se apresentar, porque era o trabalho deles. Sim. Então, pra mim, comunicação, palco é algo muito natural. E já é algo bem diferente que eles faziam. Exatamente. Então, já nasci numa família de artistas, vó psicanalista, avô artista plástico, minha família é todo mundo artista. Ou seja, a galera já não era muito do comum. Estudei em escola Waldorf, fui muito estimulado a ser rebelde na infância, nunca me identifiquei com o sistema tradicional de educação, só que o que acendeu essa chama em mim e me fez me tornar o empreendedor que eu me tornei, contraintuitivamente, não foi inicialmente começar a empreender. Aos 14 anos de idade, eu me filiei ao Partido Comunista do Brasil. Eu fui do PCB. Eu fui da UJC, União da Juventude Comunista. Eu era o cara que ia lá nos debates da UJS, que era a União do Jovem Socialista. Sim. E eu ia lá, tipo assim, vou refutar esses malucos. E eu era o cara do Jovem Socialista. Eu acredito nisso, pô. Eu era da... O que aconteceu? Então, vamos lá. Eu era rebelde. Tá, Eu queria ser diferente. Eu olhava pro sistema e eu falava, cara, não acredito nisso. Sim. E aí, onde que eu fui encontrar pertencimento? Na galera que ia pra manifestação, fora Temer, vamos quebrar o sistema. Expor tua rebeldia. E pertencer a uma comunidade que me aceitasse por isso. Porque o que o ser humano quer? O ser humano quer identidade e pertencimento. Isso explica a criação de movimentos, inclusive. Meu Deus do céu. O ser humano, ele quer identificação e pertencimento. Eu queria o quê? Identificação e pertencimento, porra. Eu queria ser reconhecido por pessoas que eram rebeldes como eu. Sim. Já que o sistema já não gostava de mim. E não tem outros maluquinhos, eu não sei, esses maluquinhos que você se afiliou que iam fazer isso. Na escola eu não me identificava. Sim. Então com quem que eu fui ficar amigo? Eu fui ficar amigo dos maconheiros revolucionários. Entendi. É dessa galera que eu fui ficar amigo. E aí o que aconteceu? Eu fui da UJC e lá
eu aprendi como se movia multidões, porque eu ajudei na construção das narrativas de algumas campanhas. Então eu entendi o que a política fazia pra mover multidões. Entendi. Me desfilei depois e com 17 eu larguei o ensino médio. No segundo? Segundo ano. Não terminei a escola. Sim. E aí no que eu larguei o ensino médio e tava em casa... Tu largou... Tu não tava ganhando dinheiro, tu falou... Não, larguei e fui pra casa. Tava tipo, eu sou louco mesmo. Sim. Eu falei, mãe, eu tava ficando doente. Eu falei, mãe, eu não aguento mais, eu tô ficando mal, eu tava entrando em depressão. Assim, ó, eu gosto de falar que eu não larguei a escola, mas assim, ó, eu posso falar que o meu terceirão eu não fiz, porque como era online, eu paguei uma menina pra fazer. Sim. Só que eu não consegui fazer isso enquanto eu não tava ganhando dinheiro, porque senão eu ia ficar, não, eu não sou tão louco assim. Não, tu eu fiz sem ganhar dinheiro nenhum. Entendi, tu é louco mesmo, Voltei pra casa dos meus pais, fiquei lá. Eu tinha 17 Caraca, anos. Véio, que doideira. Não fiz o ensino médio e fui pra casa. E minha mãe falou, cara, você vai ter que ganhar dinheiro com alguma coisa. Aí fiz uns bicos como fotógrafo, trabalhei com algumas coisinhas de bico, só que veio a pandemia. E no que veio a pandemia, eu fiquei em casa, trancado, e eu queria sair com os meus amigos no meio da pandemia pra beijar na boca. Pô, eu tinha 18 anos, o que eu queria fazer da vida? Eu queria fazer sexo, cara. Segunda escada de Maslow ali. É, tipo, 18 anos, o que o moleque quer fazer na vida? Ele Relações. quer jogar LOL e beijar na boca. Era Sim. tudo que eu queria. E aí, o que eu pensei? Cara, preciso fazer uma grana. Pesquisei como ganhar dinheiro rápido na internet. Quem não pesquisou isso, né? Todo mundo pesquisou isso. Eu descobri o marketing digital. Tá. No que eu descobri o marketing digital, descobri o Ryan, descobri o Érico Rocha, entendi o digital. Comecei vendendo curso de paquera, que era o que eu sabia fazer. Criei um curso de paquera meu. Teu rosto? É, meu, com o meu rosto. Sim. Comecei, botei minha cara lá no vídeo de vendas, comecei a fazer com a minha cara. Fiz um lançamentinho, deu um pouquinho bom. Conheci minha namorada, vim pra Floripa conhecer ela com R$2.000 na carteira. Fiquei 6 meses. Depois voltei pra casa dos meus pais, fali, enfim. E aí, logo depois, eu descobri que eu não tava tão bom lá, não tava dando tão certo aquela coisa da paquera. E eu falei, cara, no que eu sou bom? Eu sou bom em comunicação. Eu sou bom em escrita. Então, eu decidi fazer dinheiro como copywriter. Quantos anos tinha? 18? 19? 20. Já tinha quase feito 20. Tava 19 pra 20. Caraca, recente isso. É, recente. Decidi fazer dinheiro como copywriter. Tua vida, tipo... Tinha 19 pra 20, exato. Só que como eu era muito bom de copy, né? Pra quem não sabe, copywriter é o redator publicitário. É o cara que escreve campanhas de marketing. Eu era muito bom, por quê? Escrita persuasiva. Eu tinha um background do teatro. Sim. Então eu era bom de texto. Sim. Eu tinha um background da política. Então eu era bom de engajar as pessoas. Caraca, você... Meu Deus do céu, tudo que tinha dado errado na tua vida encaixava nisso que ia dar certo. Nisso. E aí eu comecei a criar campanhas de lançamento, VSLs que vendiam muito. Muito. Nossa. E aí... Pra outras pessoas? Pra outras pessoas. Prestando serviço. Só que começou a dar muito bom. E no que começou a dar muito bom, eu comecei a vender consultorias de construção de narrativa. E nessas consultorias eu falava, você tem que criar um movimento, O segredo para faturar 7 dígitos no lançamento é criar um movimento. O segredo para sua marca vender mais é criar um movimento. O cara, tá, como é que eu crio um movimento? Eu falava, pô, cria aí. Eu falei, cara, eu preciso criar uma metodologia disso. Porque então, é difícil, pô. Difícil. Então eu voltei a estudar sociologia. Não é uma coisa que é intuitiva de pensar, é algo que realmente precisa de uma metodologia. Exatamente. E quando não tinha... Era só copy. Era uma dor. Aí eu tinha que escrever tudo que o cara falava, porque eu manjava. Tá, entendi. Você criava um movimento pra resolver a dor do cara que o cara queria vender. Exatamente. Sim. Só que eu pensei, cara, as marcas têm que criar movimentos. As empresas têm que criar movimentos. Uhum. Aí eu fui estudar sociologia, antropologia, política, religião e fui entender, passei quase um ano nisso, estudando profundamente, entendendo como você fazia pra mover multidões em qualquer nicho. Pra criar, de fato, uma religião da sua marca. Sim. Baseado em copy, em branding, em várias ferramentas, eu criei a metodologia de marketing ideológico, de criação de movimento. Quando eu criei essa metodologia, eu me posicionei assim e comecei a atrair grandes players do mercado. Então, caras como Alan Spadoni, que é o maior da micropigmentação do Brasil, André Diamant, do Sexy Canvas. Tipo assim, de como pessoa. Sim, eu era fã dele também, só que eu comecei a trabalhar com ele. Aquela coisa dele, de coragem pra ser sexy, aquele manifesto rimado. Você chegou a ver um manifesto rimado que ele soltou? Não lembro. Pesquisa depois, o manifesto do Sexy Canvas, eu escrevi. Eu ajudei ele a construir todo o movimento, ele já tinha... O produto Sexy Canvas ele já tinha, só que ele não tinha um movimento Ele já tinha uma comunidade muito engajada, mas faltava a narrativa de movimento. Eu ajudei a construir a narrativa de movimento. Pô, eu preciso de tu também, mano, agora que você tá falando isso aí. Chega junto. E aí eu ajudei vários grandes players do mercado a fazerem isso.
E isso começou a dar muito bom. Sim. Começou a dar muito case, eu comecei a ganhar audiência, comecei a viralizar, tô aqui. Sensacional. Né? Fazendo imersões, fazendo mentorias, construindo consultorias, estando em Mano. eventos, evangelizando e trazendo essa mensagem de que se de fato você quiser fazer a diferença no mercado, se tornar número 1 do seu segmento, líder de categoria, não basta ter uma marca forte, não basta ter um produto bom, você precisa criar um movimento. O movimento é a nova onda do marketing, né? Que é o que, tipo assim, as pessoas não precisam nem entender direito, mas elas têm que estar... É que nem na manifestação, tu não entendia talvez direito da política, Mas você pertence. mas você tá, tipo, tô no grupo. E é isso que as marcas têm que fazer com os clientes. Caramba, porque senão cara. elas vendem uma vez. Mas marcas como Apple, como Nike, como... Vendem porra, sei sempre. lá, vendem pra sempre. Eles ganham dinheiro pra sempre, mano. Sim. Porque eles têm uma tribo muito engajada em volta de uma causa maior. De um Sim. sonho coletivo. Por exemplo, você conhece a Dove, né? Sim. Marca de sabonete. Sim. Você manja de marketing digital. E você sabe que, por exemplo, rodar o mesmo anúncio por 12 anos Não faz sentido. é assustador. Não trocar criativo. A Dove não trocou o mesmo criativo por 12 anos. E que É criativo sério? era esse? Era um criativo em que ela vendia um movimento. Era a beleza real. Então deixou de ser Explodiu minha cabeça sobre sabonete. Ela fez um criativo que era: a gente acredita na beleza real. As mulheres da revista não são tão bonitas Tem a ver assim. com sabonete, São essa cheias de porra. Photoshop. Não tem a ver com sabonete, tem a ver com a beleza da mulher. E o que sabonete é? É a beleza da mulher. Então a Dove virou símbolo de pureza, da beleza da mulher verdadeira, da mulher que não precisa de Photoshop. Mano, quando você fala em rodar o mesmo anúncio há 12 anos, explode minha cabeça, porque literalmente, assim, ó, eu já trabalhei com prestação de serviço, criação de criativo, esse tipo de coisa. Não que eu tenha alguma habilidade técnica, não. Eu era o cara que, por exemplo, assim, tu precisa desse serviço? Eu organizava uma equipe lá, pá, Sim, vendia pra você, sim. porque as pessoas que prestam serviço, normalmente elas não são as que conseguem vender. Sim. Aí o que eu descobri? Pô, tu vai começar a Troca rodar criativo todo dia, É, direto. não, pô, tu vai lá, deu ROI, mas até quando que vai dar ROI? Quando que satura? Mas agora 12 anos não saturar é um negócio surreal, 12 anos o mesmo anúncio. E Mano. era o anúncio da beleza real. Pesquisem aí depois. Dove for Real Beauty. Tá? Eles Foi usam até hoje. até hoje. What the fuck, Foi o man? movimento da Dove que explodiu a marca global e eles venderam um movimento. Sim, mano, eu tenho uma outra pergunta pra você que eu vou voltar um pouquinho assim no tempo, mas você, olhando assim pra época da escola, você falou que não se identificava. Se não era pra tu, né? Sim. Mas não teve alguma coisa que você vai dizer assim, a escola me ajudou nisso? Ou em alguma coisa? Ou você acredita que realmente foi uma perca de tempo na tua vida, assim? Cara, não muito foi ruim. perda de tempo porque eu vivi esse tempo. E Sim, sim. nada na sua vida, eu não acredito que nada seja perda de tempo. Ok. Com tudo, até com as coisas que dão errado, tu aprende. Tipo, Na tua própria vida ali tu mostrou que isso aconteceu. exato, tipo, Davi faliu uma empresa, legal, o que tu aprendeu? Sim, Sacou? sim. Davi não deu bom, o que tu aprendeu? Então, tipo assim, eu aprendi muito nessa época. O que é a verdade? Eu não sei o que é verdade. A verdade é um fluxo repetitivo de ideias que as pessoas têm. tá. Tecnicamente falando. Não O que é verdade pra você? mas é verdade Não, para as pessoas. o que é verdade pra você? Sua verdade é o que você pensa sempre. É meu paradigma, minhas É o crenças. teu padrão de pensamento é a tua verdade. A Aham, verdade é um padrão de pensamento, tá. né? Chegamos nesse conceito. Tipo, não que... É que assim, não que a verdade Não seja não isso a verdade mesmo. como conceito, a exato. verdade no fato. Tipo, Aham. se eu penso sempre que isso serve pra beber água, logo É a verdade. isso é a verdade. Sim. Beleza? E é um padrão repetitivo de pensamento, entendi o que você quer dizer. A Tá. verdade é um padrão repetitivo de pensamento. Qualquer verdade, Sim. entendeu? Agora vamos lá. Como é que você controla um padrão repetitivo de pensamento? Através da informação. Aham, sim. Se eu controlo a informação, eu Você controlo a controla a verdade. verdade. Se eu controlo a verdade, eu controlo o que as pessoas compram, o que as pessoas acreditam, em quem elas votam, eu controlo tudo. Sim, sim, Então, se eu controlo a mídia, sim. Você controla a vamos lá. verdade. voltando ao sistema educacional, se eu dou para as pessoas poder de pensar sozinhas, elas não assistem televisão. Se elas não assistem televisão, elas não votam no meu presidente. E elas nem vão pagar imposto, elas pagam não vão imposto. fazer nada. Elas vão questionar. Não é que elas não vão pagar imposto. Elas vão pensar, é literalmente. Elas o que vão tu questionar falou, as pô. coisas. Sim. Elas vão questionar o status quo. Não. Então elas vão pensar assim, caramba, peraí, será que é assim mesmo? Sim. Né? Será que eu preciso seguir exatamente o que estão me dizendo? Ou eu Aham. posso empreender? Ou eu posso criar uma empresa diferente? Ou eu posso ter propósito? Peraí. Então, se eu ensino as pessoas a pensarem, eu acabo com o domínio do materialismo,
com o domínio Do aristocrata. paradigma materialista com que a gente vive. Exatamente, um materialista que faz com que as pessoas não tenham um propósito na vida, que faz com que as pessoas não transcendam Não, que elas o acham espiritual. que a vida é matéria só. Que elas acham que, porra, o experimento da dupla fenda já comprovou pra nós, senhoras e senhores, que a realidade ela funciona como onda. Então, pô, Exato. não é só matéria. E, mano, olha só que interessante, eu tenho uma outra coisa pra te perguntar que é a seguinte. Você falou que a gente aprende, erra, faliu, aprendeu, sim, errou, sim, não sei o quê, sim, bababá. sim. Só que qual que é o problema que eu vejo assim, ó? Eu vejo, tipo assim, como se fosse a minha análise da sociedade hoje em dia, porque eu também, pô, eu fui a pessoa diferente ali dentro da minha sociedade. Tá. Eu vejo que as pessoas, elas não erram, porque elas não fazem. Exato. Você tem alguma dica pra dar pra essas pessoas? R. Cara, É que assim, qual que é o processo? É autoconfiança, será? É muito simples, é muito simples. É que funciona assim. Por que as pessoas têm medo de errar? Posso falar a minha... Pode. Eu acho que todo medo prevém do medo da morte física. Também, mas é mais profundo do que isso. Mais profundo que a morte Por física? que as pessoas têm medo de errar? Elas têm medo de errar porque elas, têm bloqueio de autoimagem. Então, por uma falta de ritos de passagem... Eu vou explodir a cabeça agora. Por uma falta de ritos de passagem na sociedade, ou seja, a criança não tem um rito de passagem claro de virar adulto, como tinham nas tribos antigas. Tipo, vai ter que caçar o leão. Volta com a onça no braço e aí virou um macho. Não tem, Tá. né? Não tem mais. Não tem, realmente. Não existem mais ritos de passagem de maturidade. Isso Jung chama de puer aeternum, que é a criança eterna, que busca a figura do herói fora, no governo. Então, O Salvador, o herói então fora. ao invés de eu querer o despertar do herói interior, que é o rito de passagem, por exemplo, em todas as mitologias do mundo, tem a coisa do domar o leão, que é a carta 11 do tarô, que é a força. E nos 12 trabalhos de Hércules, o primeiro é matar o leão. Davi mata um leão, né? O Sansão tem que matar um leão. Cara, como é que os malucos faziam Matar isso? o Eu não leão- sei, mas que doideira. Matar o leão é domar o ego. E domar o ego é se tornar adulto. Que é tipo assim... Vou dar um exemplo pra tu. Hoje eu tava dando aula hoje de manhã e um moleque falou bem assim, Léo, como que eu faço pra não levantar de manhã e já comer porcaria e já não ficar ali meia hora no TikTok? É simples. É se domar. O teu, domar o leão. o teu corpo te controla ou tu controla o teu corpo? Porque o instinto fisiológico do organismo é serotonina, endorfina, dopamina, vício, opa, Exatamente. gordura. Então qual que é o processo? Se o teu corpo te controla, tu vai ceder pra essas coisas que é que nem um viciado de crack. Então qual é o processo? O processo é, voltando à coisa que você me perguntou do errar. Sim? Quando eu não domo o meu ego, eu me sou uma criança. E se eu sou uma criança, eu sou frágil. Eu não sou responsável pela minha própria vida. Então qual que é o bloqueio de A autoimagem? responsabilidade é do governo, Lá que não no sei o que, não sei o fundo, que. Eu não vou arriscar porque, quem tem que me dar é o governo. Eu não vou arriscar porque, não, alguém tem que investir no meu projeto. Mas, na verdade, qual é a parada? Não tive oportunidade. Fuck, Exato. oportunidade. Não Mas existe. qual que é a parada do risco em si? As coisas mais incríveis do mundo são as mais arriscadas. Sim, ok. Por que elas são as mais arriscadas? Porque, olhando para o mundo, o ser vem antes do ter. Então, qual é o lance do risco e o lance da dor e o de errar muito? Quando tu falou isso, eu lembro Elon Musk. É se tornar antes de ter. Então não é a empresa que você construiu, é quem tu se tornou no processo. Pra fazer o que tu Pra fez. conseguir fazer o que você fez. Porque E quem você se tornou é feito de quê? É feito de ralação. É feito de acerto, de Estudo, erro, de aprendizado. informação, prática. Exato. Se eu tenho medo de arriscar, o que eu tô dizendo pro mundo? Eu tô dizendo assim, eu não quero a vida que eu sonho. Eu não quero liberdade, eu não quero uma empresa foda, eu não quero sucesso. Sensacional. Porque se eu quero essas coisas, eu tenho que estar disposto a dizer o que Campbell, da Jornada do Herói, dizia. Ele dizia, você precisa estar disposto a se desfazer da vida que você tem pra ter a vida que te espera. Abandonar o velho pra buscar o novo. Exatamente, é o processo da jornada do herói. E todos têm esse herói interior, em que eu tenho um chamado à aventura. Inicialmente eu recuso o chamado, mas depois eu encontro um mentor e vou pra desafios e passo por uma aprovação e aí eu tenho a recompensa. Cara, só um parênteses aqui na nossa conversa, que é o seguinte. Você é o quarto entrevistado que eu tô fazendo hoje. Tem um pouco tempo de entrevista, mas as 4 pessoas que vieram aqui falaram de autoconhecimento. Sim, é natural. Todo mundo falando de autoconhecimento. E qual que é o processo, cara? Eu produzo de vez em quando conteúdo sobre autoconhecimento, simplesmente pelo intuito de levar informação. Sim, sim. E o que eu deparo? Coach. Não sei o que. Meu irmão,
Se tu não tá buscando um coach, que nada mais é do que um treinador pra tua vida, pra tua auto-performance, tu tá buscando o quê, meu filho? Aí por Mas isso é que a a pessoa recusa se do perde na chamado. pornografia, se perde nos negócios, porque tu não quer aprender, tu quer o quê? Exato. Satisfação imediata. Isso na simbólica a gente chama de a recusa do chamado. Então o herói interior, Todo tá? mundo tem uma missão pra estar aqui. Todos têm um herói interior que não é liberado caso haja o puera aeternum, que é a criança eterna. Ou seja, não há um rito de passagem. Então eu não ativo o meu herói Jung interior. que fala dessa denominação. Jung fala disso. Tem um livro chamado Aspectos do Masculino, do Jung, que explica isso. Cara, tu falou de Jung, que eu tenho uma outra coisa pra falar de Jung depois, mas pode terminar Então, assim. basicamente, qual é a parada do herói interior? É uma jornada da sua consciência. Eu tenho um chamado à aventura, que é um chamado ao risco. É um chamado ao novo. Se eu recuso esse chamado, eu fico pra sempre no mundo comum. Sim. Eu não vou morrer, mas eu vou ficar pra sempre na mediocridade. Como é que você sai da mediocridade? Arriscando. Entendendo que não existe estabilidade. E essa é a principal mentalidade que todo empreendedor tem que ter. É a cabeça de que não existe estabilidade. Antes só de eu falar daquele negócio de Jung, só pra bater nesse ponto da estabilidade, é o seguinte, mano, pensa nas crises que tiveram Pô, crise de 2008, crise de, sei lá, 1929. São crises que literalmente o valor monetário da nação se desvalorizou completamente. Então, pô, até quem tava estável se desestabilizou. Então não E existe eu vou mais estabilidade profundo. mesmo. Eu vou mais profundo. Até financeiramente, Você é a mesma pessoa de um segundo atrás? não. Tem mais Porque informação. células suas morreram, novas informações chegaram, então nem no teu ser existe estabilidade. Vai existir no mundo. Tem aquele negócio que em 7 anos a nossa carcaça inteira troca. Você tá o tempo inteiro mudando. Só pra falar de Jung agora, teve um livro que eu li de Jung mais de 10 vezes e eu não entendi até hoje. É muito foda. É foda. Jung Que é o pica. quê? É o primeiro livro que ele escreveu quando ele tinha 23 anos, que é 7 Sermões aos Mortos. Não sei se você já ouviu falar. Sei qual é. Meu irmão, o que esse maluco faz nesse livro não dá pra entender. Jung é bom. Ele pega o universo e ele tipo assim, ó, criança, senta ali que o papai vai te explicar como que o universo inteiro Funciona. É, exato. E tipo, daí tu fica... Jung era foda. E ele dá nome pras coisas, ele explica assim, ó, isso é isso, isso é Por isso. causa disso. Porque, e ele Sim. vai, tipo assim, e tu fica, mano, what the fuck? Eu juro, eu li mais de 10 vezes esse livro, eu não consigo te explicar o que eu aprendi, porque ele fala de um negócio tão complexo, Sim. que o que sobra no meu ser é um resquício daquela verdade. E o mais louco, sabe o que eu descobri depois? Jung dedicou a vida inteira dele, a partir dos 23 anos, com todos os alunos que ele teve, só pra provar esse livro. Ele, quando terminou desse livro, ele pegou e falou bem assim, ó, eu não sei explicar porquê, mas eu sei que esse livro é a verdade. Agora, eu vou dedicar o resto da minha vida tentando provar ele. Todos os trabalhos de Jung, em psicologia, em tudo que ele fez, que é muito mais do que o que levam na faculdade, o estudo de Jung é muito abrangente, Claro, claro. foi tudo pra provar esse primeiro livro, cara. É uma loucura isso. Sim, exato. E aí, e eu gosto muito, leiam Jung, tá? Porque ele tem justamente essa Você tem visão. algum livro específico pra indicar pra mim? Cara, Eu leio esse, bastante. Aspectos do Masculino. Aspectos Vai ver que vai masculinos. te curar de um jeito absurdo, porque você vai entender essa movimentação do herói interior e essa busca que você precisa ter pelo risco. Entendeu? Se você é empreendedor e você não busca o risco, você não busca a vida que te espera. Sim. Você não busca o sucesso, porque não existe sucesso sem risco. Assim como nossas células morrem a cada segundo, cara, a vida não é estável. Então, quando que o cara não arrisca? Quando ele tem uma falsa percepção de estabilidade. Quando ele acha que as coisas vão ser como são, sendo que de fato tá tudo em movimento o tempo todo. Então, por exemplo, falando financeiramente, né? Teve um momento da minha vida em que eu tive que investir tudo que eu tinha Numa coisa. numa coisa. Eu fiz isso também. É o all-in. E foi esse all-in que me levou onde eu tô. Se eu Sim. não tivesse dado all-in, eu estaria exatamente onde eu estava. Sim. Quebrado. O meu all-in foi basicamente o seguinte, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, eu comprei a fraternidade do Ryan, que era o Sub-19 na época, Sim. e eu gastei todo o resto do meu dinheiro pra ir numa casa durante um mês e morar com um monte de gente da fraternidade. No fim eu tava morando com 11 moleques que ganhavam dinheiro pela internet, eram mais novo que eu. E eu já era muito novo, então tipo Olha assim, aí. porra, all-in. Quando eu cheguei lá eu descobri que ganhar dinheiro é tão fácil assim. Eu fiquei, não, calma. Tu só tá subindo uma campanha ali, daí brota dinheiro. Calma ali, pô. Eu tenho um familiar meu a vida inteira ralando o coco. E não tá fazendo o que esse moleque em 16 anos tá fazendo. Faz um dia. Fazer um dia. Exato. Aí do nada, pô, descobri, pô, moleque de 16 anos milionário. Daí, essa expansão de consciência meio que gera aquele evento do. Como é que diz? Aquele experimento do pêndulo. Não sei se você já viu. Tu pega 5 pêndulos e coloca ele em sincronias diferentes.
pô, solta eles em ritmos diferentes. Tu volta depois de um tempo, eles vão estar os 5 alinhados, andando. Sim. Por quê? Porque, cara, você quando chega perto de um grupo mais elevado, quando chega perto de pessoas que estão vendendo, estão prosperando, Você pega a frequência. você vai entrando naquele ritmo. Exato. E uma coisa, isso é inclusive um desafio que eu dou pros empreendedores. Aprende a pagar pra jogar um jogo que ainda não é o seu. Então, por exemplo, você Foi o que eu fiz. gastar e investir em estar perto de pessoas que já arriscaram mais do que você, que já erraram mais do que você. Você aprende com os erros, mas não necessariamente precisa ser com os seus. Você pode aprender com os erros dos outros, contanto que você pague pra estar perto de gente mais experiente do que você no que você quer fazer. Então isso é o que eu invisto o tempo todo. Eu tô o tempo inteiro em evento, o tempo inteiro em mastermind, o tempo inteiro em mentoria, pagando pra aprender com os erros dos outros que sabem mais do que eu sobre aquilo que eu quero fazer. Então eu exemplo, acelero o processo. Se tivesse acesso ao Elon Musk, meu irmão, all in. Não importa se eu tenho 30 milhões na minha conta ou um mastermind. All in. All in. Porque, Fosse tipo uma assim, hora cara, que esse cara ali vai, tipo, bugar minha cabeça, bugar louco. Exato. Porque você vai chegar lá, tipo assim... E ele sofreu exemplo, que tipo de risco? Os bilionários, né? Tipo, os riscos... Não, o risco de criar um foguete. É, tipo... Só. E de não dar certo, né? E a parada é... Sobre risco ainda, né? Que esse papo é legal pro empreendedor. 10 mil é muito dinheiro? Não. Por quê? Depende pra quem. Pra quem tá em miséria, é. A parada é... 10 mil reais por mês sempre vai ser pouco pra quem faz 10 mil por dia. E 10 mil por dia sempre vai ser pouco pra quem faz 10 mil por minuto. Sim, sim. Então, na verdade, o pensamento tem que ser... Caramba, eu não consigo fazer 100 mil reais. É porque a tua consciência não expandiu o suficiente, você não tá perto de gente que faz. E você não resolve a dor das pessoas, pô. Pra resolver a dor das pessoas, você tem que estar literalmente sofrendo risco, se experienciando, se estudando, procurando autoconhecimento. Exatamente. Pra você, primeiro, descobrir quem você é, pra daí você conseguir transformar quem você é pra aquele negócio do que você falou que você tem que vir a ser. Exatamente. Você tem que ser alguém pra... Você se torna quem vai fazer isso. Isso, exato. E você se torna perto de gente que já se tornou. Sim. Então, por exemplo, hoje, eu não ando e não escuto ninguém que não tenha chegado onde eu quero chegar. Sabe por que eu adoro ouvir crítica construtiva? Porque eu adoro descobrir sobre as pessoas. E quando elas criticam de mim, elas estão falando muito mais sobre elas do que de mim, tá ligado? Sim. Crítica construtiva é assim, ó, por exemplo, eu tenho mentores hoje. O Alan Spadoni, por exemplo, é um dos meus mentores de negócio, de ecossistema. Então você tem vários braços de negócio com uma comunidade no centro. É um pouco do que eu tô construindo. Então, por exemplo... Não sei um exemplo, mas tipo assim, o cara trabalha com roupa, com infoproduto, por exemplo, hoje no meu grupo, só pra você entender, né? No grupo Vanguarda que a gente tá construindo, a gente tem braço de educação, onde tem comunidade educativa, mentorias, imersões presenciais, consultorias. Tá. Tem o braço de serviço, onde eu tenho consultores da minha empresa que ajudam as pessoas. E não é tu que presta o serviço. Nossa, só isso que é da ótimo. minha empresa. Tem braço de formação de consultores para formar novos consultores. E eles pagam? Os consultores pagam para ser formados. Pra eles vender pra você? Pra eles virarem consultores da minha metodologia, uma profissão. Tá, entendi. Entendeu? Sim, então, perfeito isso. E aí tem produto físico. Cara, os caras que eu conheci lá dos Estados Unidos que mais fizeram grana foi exatamente isso. Eles criaram uma formação que você tinha que pagar pra virar vendedores dele. E como que eles faziam isso? Eles batiam no movimento deles. O movimento deles era Wi-Fi Money. Wi-Fi Money. E como ninguém batia na tecla de Wi-Fi Money quando esses malucos começaram... Explodiu. Daí Exato. carrão. Tu não sabia o que tu ia fazer, tu não sabia o que tu ia vender, tu não sabia o que tu ia trabalhar. Wi-Fi Money. Tu ia. Essa é a parada. Uma outra coisa assim que eu tenho de pergunta, que você falou... Não sei o que, onde é que eu vou ir? Aonde que você vê que tu tá indo? Tu tem um plano assim? Cara, não um plano, mas... O meu objetivo é que toda empresa do mundo tenha uma direção, uma divisão de movimento. Igual tem divisão comercial, pra mim todas as empresas do mundo tem que ter o setor de movimento dentro da empresa. Pensando qual a nossa mensagem pro mundo e como a gente impacta positivamente a sociedade. Cara, sensacional. Isso é um pouco da missão da minha empresa, que tá se tornando o Grupo Vanguarda agora. Por isso se chama Vanguarda. Que é a galera que tá à frente do tempo e que tá pensando, cara, toda empresa do mundo tem que ter a divisão de movimento, que é qual mensagem a gente tem pra Terra, qual a nossa tribo e como a gente impacta positivamente a sociedade. Pra mim, uma empresa que não impacta positivamente a sociedade não serve pra nada. Nada. Pra mim, existem dois tipos de lucro. Lucro pra você e lucro pra história. Eu acredito primeiro no lucro pra história, pra depois o lucro pra você. Como assim?
Se Muito você interessante essa faz terminologia, algo pô. pensando em dar lucro pra história da humanidade, é óbvio que você vai ficar rico no processo. Então, o teu Uau. pensamento tem que ser dar lucro pra história da Uau. humanidade. Tipo, já parou pra pensar? Pensa você aí, tipo, a história da humanidade tá lucrando com a minha empresa? Caralho, O meu negócio irmão. faz bem pra história do mundo? Essa é a melhor visão que eu já vi pra olhar pro Cara, negócio. se a minha empresa faz bem pra história do mundo, é óbvio que eu vou ficar bilionário nesse processo. Mano, da hora que você falou ali do teu movimento vanguardista, que as pessoas estão à frente do tempo, que, mano, eu tenho uma visão sobre isso que é tipo assim, pô, eu sempre também me vi à frente do tempo, mas isso tem um pequeno empecilho, que é o quê? Você pode estar à frente do tempo, só que você tem que estar no timing ao mesmo tempo, que é o quê? No exemplo do Walkman lá, quando o Steve Jobs lançou o iPod, Aham. que o primeiro lançamento foi um fracasso, porque o que aconteceu? Aconteceu que foi feito um estudo que quando tem 30% a mais inovação do que a pessoa já tem na cabeça, ela trava. Tem até um cara que fez um experimento que é o seguinte, pensa que você, que você chegasse lá nos Homens da Caverna, experimento mental, né? E olha só, porque as pessoas falam, experimento mental não serve de nada. Irmão, Einstein teorizou a relatividade através de experimentos mentais, então serve pra alguma coisa. E olha só o experimento mental que ele fez. Se tu chegasse, por exemplo, lá nos Homens da Caverna com uma bicicleta, tem uma grande chance dos caras não ver, não compreender, ficar tipo, Não "Ah". O marketing É pra você ir vai trazer a roupagem de algo que a pessoa conhece. tipo assim, Entendeu? você vai trazer Eu vou vender uma coisa nova como algo que ela quer. É aquela coisa do Henry Ford. Você vem trazendo pra realidade da pessoa, pô. Exato, eu venho Sim, trazendo sim. pras dores delas e desejos delas. Sim. Por exemplo, o Henry Ford, ele falou, se eu perguntasse pro cliente o que ele queria, ele ia dizer, eu quero charrete com mais cavalos. Eu fui lá e inventei o carro. Porque o cliente não sabe o que ele quer. Entendi, cara. O cliente, a visão de consciência Sim, dele é perfeito esse limitada. teu exemplo, cara. Então você tem que pegar algo que é inovador e envelopar pro que o cliente quer. Mano, infelizmente a nossa conversa ela não pode perdurar tanto, mas Tranquilo. eu vou falar o seguinte. Eu aprendi uma coisa, mano. Eu aprendi que com essa nossa conversa, nós temos muito mais pra conversar e isso fica engatilhado pra uma futura conversa. Lógico. E uma primeira coisa que eu tenho pra falar, mano, muito obrigado pela tua presença. De verdade, essa conversa foi muito boa. E, antes de nós encerrar, eu quero que todo mundo que tá me assistindo, olha aqui e o seguinte. Abre o teu Google agora, escreve noticiasdobem.gentv.com.br Massa. e segue nós no Instagram, TV Gen TV. Esse cara aqui, ó, é o... Sou Davi Ribas. Ele é um mentor. Segue lá, sou Davi Ribas. Ele é um mentor teórico desse processo que vai ser... Como é que tu disse? Vai ser um lucro pra história o que a gente tá fazendo Lucro aqui. pra história da humanidade. que a E gente é tá fazendo por causa aqui. disso que todos nós vamos enriquecer. Exatamente. Gente, um abraço, um beijo a todos vocês e até a próxima.